Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com o Corretor. E hoje aqui nós temos nosso convidado Eliomar Venâncio, que vai falar com a gente um pouco sobre arquitetura. Mas antes da gente começar aqui, vamos falar dos nossos patrocinadores, que sem eles a gente não vive, né, Eliomar? Perfeito. Vamos falar da Ideale Construtora, que é do nosso amigo Rodolfo Maia, lá de Guarapari, uma das maiores empresas do estado. Gente boa. Gente boa demais, Rodolfo. Vamos falar da Prisma, que são serviços prediais, que é da nossa amiga Roberta Capobianco. E Bela Estampa, que é o do nosso amigo Flávio Brandão, que está com a gente desde o início do projeto do podcast, que é o que fornece os brindes para os nossos clientes, para os nossos convidados, né? Futura Planejado, se precisar de móveis planejados, Preciso, sempre. é uma das melhores hoje, que credibilidade 100%. E o Jean, que é lá do Meu Universo Financeiro, que agora passou a patrocinar também o nosso podcast também. Sem eles a gente não vive, né, Eliomar? E você está muito bem acompanhado. Jean, inclusive. Jean é gente finíssima. Finíssima, conhece muito bem o mercado. Muito bem o mercado, e ele conversou muito bem sobre o assunto consórcio, coisa que é um pouco, a gente ainda não sabe muito, mas graças a Deus ele alinhou bem com a gente. E hoje a gente vai falar do Eliomar, né? Eliomar Venâncio, arquiteto, que é a sua empresa, né, Eliomar? Você é escritor, professor, pós-graduado em construção civil, engenheiro ambiental e light design. Isso. Eliomar, fala um pouco pra gente sobre isso aí, Eliomar, fala sobre você, fala sobre o Eliomar. Exato. Eu estou há 30 anos no mercado de arquitetura e construção, né? E tenho mais 10 anos como técnico em edificações, ou seja, em canteiro de obras também. Então, eu tinha esse sonho de ser arquiteto e passei por esse processo de técnico de edificações que me deu muito conhecimento do canteiro de obras para daí conseguir saltar, né? Dar o salto para a arquitetura, né? Que foi, para mim, uma forma fantástica. Investi muito em sustentabilidade, construções responsáveis com a natureza. Então, o título de engenharia ambiental, né, que eu fiz pela Facam, ajudou muito. E, recentemente, eu finalizei o mestrado. Então, eu sou mestre em arquitetura e cidades. E meu mix de trabalho é, basicamente, metade do meu escritório, o canteiro de obras, e metade projetos. Então, é o que eu sempre falo para os arquitetos, os jovens arquitetos, para eles investirem nessa questão de obras, porque além de completar, né, o conhecimento, ele também possibilita a proximidade do projeto com a obra e você poder fazer algum ajuste no local, atender melhor ainda os nossos clientes, que acham que arquiteto só faz projeto. Não, o arquiteto também tem o estudo, a capacidade de fazer o acompanhamento da obra, de ser o responsável técnico pela obra e fornecer um trabalho completo para o cliente, né? E tem todo esse trabalho, ainda deu tempo de escrever 5 livros. Então, Eliomar, falando desses livros aí, de onde veio a ideia de ser escritor, Eliomar? Essa ideia até é bem curiosa, né? Então, eu tinha inspiração do meu pai. Meu pai, lá na década de 70, escreveu uns livros de poesia, depois de medicina alternativa, né? Naquela época era possível fazer isso ali e tal. Então, ficou aquela inspiração, né? O pai escritor, né? E aí, há 12 anos atrás, eu já tinha desenvolvido no escritório um manual de sustentabilidade para a gente aplicar nos projetos. E esse manual, a gente tinha lá os 10 passos da sustentabilidade, né, que eram 10 pontos que a gente poderia fazer na arquitetura. E estava lá esse manual escrito, bonitinho, a gente só usava ele no escritório. E eu sempre pensava assim, um dia eu vou compartilhar isso aí, né, com os outros profissionais e tal. E aí eu tive um acidente no futebol, que me deixou aí 1 mês de cama. Jogava? Eu jogava, cara. Um bom jogador, era um bom goleiro, né? Puxei o meu pai. Mas nesse dia eu estava jogando na defesa e eu tive um rompimento de tendão, que foi um negócio complicado. E arquiteto parado, né? 1 mês parado na cama, assim, pô, lá, sem ter o que fazer. Aí eu peguei esse manual que eu tinha lá no escritório, transformei ele numa linguagem para o livro, né? Consegui uma empresa muito bacana lá de Vila Velha que fez para mim a editoração. Eu acompanhei ponto a ponto essa editoração. E aí saiu o primeiro livro. Mandei para São Paulo, para uma editora poderosa que tem lá, que é a Zamboni Books, né? Assim, meio despretensioso, mandei um exemplar para eles. Eles me ligaram no dia seguinte e falaram, manda toda a tua produção para cá. Então a gente mandou.
E hoje esse livro, graças a Deus, que é o primeiro, né, chamado de Minha Casa Sustentável, ele navega bem, vende mensalmente um bom número de exemplares, ele é recomendado por várias faculdades no Brasil como suporte técnico para os alunos fazerem as suas teses, né, de graduação na área sustentável. E é um livro que está fora do Brasil, que me dá muita alegria, né? Então você olha lá na internet, ele está lá em Portugal, nas principais livrarias de Portugal também. E assim, essa coisa surgiu lá no futebol, né? Como eu te falei, olha onde é que chegou, né? E aí gerou mais 4 livros, aí a gente não para, né? Acabou virando uma necessidade de escrever os livros. Foi o Rio da Costa e a cidade de Vila Velha? Esse foi resumo da minha tese de mestrado, que eu estudei a possibilidade de você transformar o que é chamado de Valão da Costa hoje, a gente voltar que ele se transforme no Rio novamente, em um grande parque linear ali com 10 quilômetros de extensão. Porque, para quem não sabe, o Rio da Costa, ele lá atrás, antigamente, ele ligava, né, o Rio Jucu até a Baía de Vitória, quando dava as cheias, né, muito grandes. Isso lá atrás mesmo, né, quase na época do 1900, por aí, né, para trás. E aí, com o tempo, né, a urbanização da cidade, ele foi interrompido, a cidade foi crescendo, foram jogando dejetos em cima dele, ele se tornou o Valão da Costa, como é considerado, chamado lá. Então, na minha tese de mestrado, eu propus uma revigoração desse espaço, que ele liga a Baía de Vitória até o Rio Jucu, transformar isso numa rota turística, né, através de caminhada, de ciclovias, né, caminhadas e tal, que fortaleceria o mercado ao longo do caminho, né, e querendo ou não, ele passa por 3 shoppings, né, ele passa em frente ao Shopping Vila Velha, passa do lado do Praia da Costa, passa lá na frente, atrás do Boulevard, passa perto da rodoviária, né, passa perto da Prefeitura de Vila Velha, então, ou seja, o trajeto do valão que transformou, ele poderia ter ali um potencial muito grande de você fazer um grande parque linear, né? Que você interligasse a Bahia ao Rio Jucu. A arquitetura da construção. Esse foi um livro que ele é voltado, fala muito de construção, todas as metodologias construtivas que a gente tem usado mais, desde o concreto armado, estrutura metálica, bambu, adobe. Então eu naveguei um pouco em cima disso, mostrando como que essas tecnologias poderiam ser usadas em projetos inovadores. E nesse livro, inclusive, eu falava de container, um capítulo, né? Cada capítulo, são 8 capítulos, são 8 tecnologias construtivas. E esse capítulo que eu falei de container, ele ficou tão bom que acabou virando meu último livro. Container, como projetar e construir. Exato. Né? Então a gente tem o primeiro livro no Brasil que fala exclusivamente de como projetar, construir. Eu até... Num capítulo eu falo de como comprar também, né? Porque o container, a gente compra ele usado, então você tem que ter ali um olho técnico ali para você identificar que ele tem ali algumas coisas que podem ser aproveitadas. Ou não, às vezes ele está tão deteriorado que, poxa, não vale nem a pena. Então, assim, eu pela minha experiência, né, de trabalhar muito com containers, né, para construção, então aí eu vi, né, como eu ia, o olhar do comprador, desde você comprar o container, depois como fazer o projeto, depois como implantar, né, fazer a construção e o pós e a operação mesmo, né, como as dificuldades que tem, as facilidades. Então, isso tudo eu transformei no livro. E tem a Minha Casa Sustentável e a Arquitetura em 10 lições. E a Arquitetura em 10 lições ele foi bem interessante, porque quando foi o meu segundo livro, que eu fiz ele para estudantes de arquitetura ou de engenharia ou pessoas que estão iniciando no desenho técnico, assim, mostrando aquele beabá mesmo, de como fazer a planta baixa, como fazer o corte, como fazer as fachadas, né, ali a legislação. Então, eu senti essa necessidade de ter um livro que fosse um beabá de suporte para os estudantes. Então, o primeiro foi de sustentabilidade, esse para os estudantes, depois um que fale de obras, que é a arquitetura da construção, depois um que falasse de urbanismo, que é uma das minhas paixões, né, falar de urbanismo, que foi a cidade de Vila Velha e o Rio da Costa, e agora, recentemente, o de container, que já é um salto. Se você me perguntar qual é o 6º livro, eu ainda não pensei, não, mas que ele vai sair, vai. Vamos falar agora da arquitetura, Eliomar. O que é arquitetura, Eliomar? Resume pra gente. A arquitetura, assim, para mim, ela é uma grande paixão. Lá atrás, como eu te falei, eu fiquei muitos anos trabalhando no canteiro de obras e sempre com o sonho de ser arquiteto, de poder desenhar, desenvolver aqueles projetos, né, de arquitetura, de urbanismo, de interferir na cidade, né, com algumas ideias.
E aí, assim, eu fiquei ali com esse sonho na cabeça. Graças a Deus ele deu certo. Depois de algumas tentativas de vestibular, na época só tinha UFES, então hoje, felizmente, tem mais de 15 faculdades de arquitetura no estado, então isso está mais diluído, mais popularizado, que é importante a arquitetura ser popularizada, né? As pessoas não verem um arquiteto assim como aquele ser, né, distante, que custa caro, e, não, eu mesmo vou fazer meu projeto aqui, não preciso do arquiteto. Não, é o contrário. O arquiteto ele vai te dar a solução para botar aquele seu projeto, né, do seu jeito, encaixar dentro do seu orçamento, do que você quer da parte estética também. Então, eu sempre encarei dessa forma, né, de a gente, aquela coisa, a gente realizar o sonho mesmo, né, então, de encantar as pessoas. Então, cada projeto é um desafio diferente. Então, eu acabo sendo muito especializado em fazer casas, residências, mas assim, são totalmente diferentes uma das outras, até porque as pessoas são diferentes, as famílias têm os desejos diferentes, né? Então é um desafio, cada projeto é um desafio novo. Você fazer feliz uma nova família ou uma empresa que você vai fazer o desenho para que eles tenham lá a sua finalidade, seu objetivo, ou até uma ação em urbana, né? Fazer uma praça, né? Que as pessoas vão se divertir. Então você veja, a arquitetura, assim, eu sempre falo, é a arte da felicidade, né? E esse tal de urbanismo, fala um pouco. Essa parte de urbanismo, assim, ela é muito importante, assim, pro dia a dia, qualidade de vida das cidades. A gente está vendo que estamos numa época aqui que está, assim, muito quente, né? Tá todo mundo reclamando e tal. Aí quando você vai ver, assim, tem muito asfalto, tem muita construção e às vezes pouco verde. E aí entra o urbanismo. Ele entra desde a legislação, quando você diz que as construções têm que ocupar só um percentual dentro do lote para que o restante seja área permeável, que você tenha um percentual verde, né, ali e tal. Então ele entra nessa coisa mais pontual, como também na macro, né? Quando você faz as vias, se você desvia o trânsito, se você tem um engarrafamento, você tem ali uma ilha, um calor grande ali, né? Com queima de combustível, a qualidade ruim, né? Das pessoas ali passando ali e tal. Então esse urbanismo ele é muito, muito importante e a gente entende, sabe, que ele depende muito do poder público. Então a gente depende muito da gestão dali do município, do estado, né, e algumas coisas até federais também, mas principalmente do município. Então, o setor de planejamento da prefeitura, ele tem que ser muito importante e ter técnicos ali que supram essa necessidade, para ele entender para onde que a cidade está crescendo, para ele conseguir melhorar a legislação em determinados locais, né, para você poder expandir isso, né. Eu vou citar o Jaime Lerner, que era um arquiteto muito famoso, que é responsável por todo aquele sucesso lá de Curitiba, né, que recentemente foi escolhido uma das cidades mais sustentáveis do mundo, né. Ele dizia que as pessoas têm que ser igual a tartaruga, eles têm que morar no mesmo lugar, trabalhar, né, comer ali dentro do espaço dele, né, embaixo do casco, né. O que ele quer dizer com isso? Que cada bairro deveria ser assim autossuficiente, né? Você deveria ter ali o lugar de trabalhar, lugar de se divertir, o lugar de moradia, evidentemente, né? Então, ou seja, para as pessoas se deslocarem menos. Então, ali dentro do teu bairro mesmo, você resolveria suas coisas principais. Se tivesse umas coisas mais diferenciadas, aí sim você sairia, né, para um hospital, né, coisa parecida. Mas ali deveria ter o posto de saúde, a escola, né, para que as pessoas se deslocassem menos. Então, aí você teria menos esses problemas de trânsito, né? Então, eu vi que você teve lá na Alphaville Três Praias. Sim, Tem projeto lá, Eliomar? tem, ele já está Tem. já estudando alguma coisa, o lugar ficou belíssimo lá, Ficou. ficou, assim, era uma promessa muito grande, todo mundo E, sabia que ia sair alguma coisa bacana ali em Alphaville Três Praias, né? Só sim, ficava esperando o que vai sair, vai ser um resort, vai ser um condomínio, né, e tal, e ali eles fizeram uma implantação, deixaram uma parte para as sim, pessoas poderem acessar, visitar ali e tal. Mas o importante é que fizeram uma ocupação com o percentual correto ali de permeabilidade, do uso, preservaram o que tinha que ser preservado e tornou-se assim um local para a expansão da cidade de Guarapari, né? Principalmente a parte residencial de casas, que eu gosto muito essas construções horizontais, né? porque lá tá muito vertical. Guarapari, com os anos foram se passando, então o espaço era pequeno, então só podia verticalizar. Aquelas casas bonitas que tinham, né, de veraneio lá antigas, elas foram perdendo espaço para
para empreendimentos altos e o que adensa muito a cidade, né? A gente sabe aí, né? Tá chegando o verão aí, a gente sabe o que vai acontecer por lá, né? Mas tem projeto seu lá já? No Não, ainda Alphaville? não. A gente está em negociação, mas assim, tem muita oportunidade, porque Vai ter uma assinatura vai ter lá. uma assinatura lá. E o que a gente viu, assim, como eu falei, as intervenções que foram feitas lá, né, foram muito bonitas, bem feitas. Tem um arquiteto que trabalhou as fachadas da entrada, da parte de lá, que a gente gosta muito do trabalho, Marcelo Lindgren, né? E ele fez umas construções belíssimas que já deu o cartão de visita. Aí falou, ó, a régua está aqui, ó, é daqui para cima. Então aí que entra a questão do arquiteto mesmo. Com certeza. Eliomar, qual o momento exato para se procurar um arquiteto? Essa pergunta é bem interessante, muito, muito interessante, até bom a gente para aproveitar para desmistificar um pouquinho algumas Porque, na coisas. verdade, quando a gente fala arquiteto, tipo assim, a pessoa vai estar, quero construir uma casa, aí a pessoa vai ter que contratar um arquiteto. Aí a pessoa já pensa assim, poxa, vou contratar um arquiteto, minha obra já vai subir. Isso, na verdade, assim, tem-se essa ilusão, aquela coisa que eu falei, da importância do trabalho do arquiteto para ele poder justamente não só dar uma qualidade para o cliente, mas também ele não deixar que o custo da obra ele passe, né, de alguns limites, né? Então, uma vez que a pessoa definiu lá, olha, eu quero Alphaville Três Praias, que o consultor imobiliário já foi lá com ele, já viu as opções de terreno, nesse momento ele pode até usar o arquiteto se tiver em dúvida lá com o consultor imobiliário, estou em dúvida nesse terreno, naquele outro, porque ele já diz o seguinte, eu quero uma casa linear. Com X quartos ali e tal. Então, ele pode ser um suporte para o próprio consultor para poder ajudar a pessoa ali na escolha daquele terreno ali, e aí ele começa naquele processo, né? Eu às vezes falo assim, tem cliente que me fala assim, olha, eu sempre sonhei em ter uma fachada toda envidraçada, à frente, com aquele vidro, aquela pele de vidro ali e tal. Mas ele vai lá e compra um lote virado para o sol da tarde. Aí você fala assim, nossa, eu vou ter que criar um brise, né, fazer uma proteção ali e tal, mas puxa, se ele tivesse comprado do outro lado da rua, ele poderia realizar isso. Tem questão de custo? Diminui essas questões de custo? Porque tem questão de custo, sim, dependendo do terreno, assim, a topografia, se é sol da tarde, sol da manhã, ele dá uma diferença de custo nisso daí, né? Mas por isso que eu estou falando, por isso que a importância de você já conhecer o cliente nesse ponto. E aí, uma vez assim que o arquiteto foi chamado, ele vai fazer uma reunião com o cliente, com a família, vai perguntar as necessidades que ele tem, né, de tamanho, falar de orçamento, é muito importante. Às vezes a pessoa sonhou lá, viu aquelas casas com 400, 800 mil metros quadrados e o orçamento dele é de 300 metros quadrados. Pode construir de 400 ou mais? Pode, faz modulado. Constrói numa etapa um determinado tamanho para poder entrar e depois amplia com o tempo. Mas por isso que tem que ter o planejamento, tem que ter o profissional para poder conversar abertamente sobre isso, para poder direcionar essa questão da construção. E aí as formas, né, do mesmo jeito. Se você fizer aqueles balanços incríveis, maravilhosos, você vai precisar de um projeto estrutural mais robusto, né? E aí você tem um custo maior de concreto armado ali e tal. Então o arquiteto já vai estar sabendo ali o orçamento do cliente para ele poder encaixar ali essa questão construtiva. E como é que são essas etapas, Eliomar? Legal. Como é que ela começa? Como é que vai até o fim? Aí uma vez que o arquiteto fez essa entrevista lá com a família, recebeu os dados do terreno, então normalmente é um contrato de compra e venda do terreno, que tem as dimensões do terreno, junto com a topografia, para ele poder equalizar tudo ali. A topografia é extremamente importante, principalmente se o terreno for em aclive ou declive, né? Então ele tem isso daí, vê se o terreno não tem nenhum empecilho ambiental ou da legislação. Isso também é muito importante, o trabalho do arquiteto, porque ele vai olhar lá a legislação e vai ver se por acaso aquele terreno não tem ali alguma... só pode construir ali 50% do terreno por algum motivo. Então ele já vai encaixando isso ali com a legislação, questão de altura. Feito isso, aí a gente tem aquela parte do estudo preliminar, que é aquele primeiro desenho, aquele mais bacaninho, que todo mundo gosta, aquele todo coloridinho, com as perspectivas em 3D, às vezes um vídeo, né? Às vezes até uma maquete também, né? Uma apresentação para o cliente, aquela bacana ali. O cliente normalmente vai pedir uma alteração, né? Dificilmente ele olha e fala, acabou, é isso aí mesmo, vamos embora. Mas sempre tem uns ajustes, né?
Então, a hora que acaba essa fase do estudo preliminar, aí a gente passa para o projeto que vai para o projeto legal, que é para a prefeitura, né? O projeto que ele já, aí você já vai falar de legislação, já é um desenho mais técnico, né? Um desenho que assim, é meio que sem graça, é cheio de informação. Ali seria primeiro o esboço e depois que você... Isso, aí você só evolui para essa parte de prefeitura quando você fechou ali o estudo preliminar, está tudo resolvido, com legislação, aquela parte toda. Feito esse desenho aí, aí combina quem que vai dar entrada na prefeitura, se é o profissional, se é um despachante que vai andar com isso na prefeitura, porque a aprovação em prefeitura ele é um processo, né? Tá bem melhor agora, né? Na Grande Vitória, mas tá, nossa, já foi assim mais de ano para aprovar, mas na Grande Vitória agora todas as prefeituras têm você é um projeto digital, né? Então você dá entrada e vai acompanhando. Então você tem esse projeto que vai ser para isso daí. E o projeto que vai para os projetos complementares, que a gente chama, que são estrutural, elétrico e hidrossanitário, normalmente. Né? Tem outros projetos complementares, mas normalmente são esses três. A gente está falando de residências, né? De casas. Né? E aí, esses profissionais que fazem esses outros projetos, estrutural, elétrico e hidrossanitário, era bom que o arquiteto acompanhe eles para gerenciar essa execução. Por exemplo, o calculista vai perguntar assim, eu posso botar um pilar aqui? Aí o arquiteto vai dizer, não, aqui não, mas aqui você poderia, porque aqui vai estar no meio da sala, não vai ficar legal e tal. Aí ele fala assim, não, mas aqui para afastar mais, vai dar um pilar maior, vai dar um pilar aqui de 40 por 30, não sei, alguma coisa assim. Ah, ele pode falar assim, não, beleza, bota aí que eu vou criar aqui um detalhe que esse pilar vai sumir na arquitetura. Então essa conversa com esses profissionais que fazem esses projetos complementares, ela é fundamental. E a questão do estilo do morador que vai residir o imóvel, ele, como é que se fala assim, ele influencia na arquitetura? Influencia, porque dependendo por exemplo, eu sou de uma geração que o estilo colonial era dominante. Sim. Então, todo mundo queria um telhadinho colonial lá 30 anos atrás. Era um luxo, negócio. Né? Oxe, você ter aquele telhadinho colonial com aquelas janelas de madeira era um negócio. Você não fugia daquilo. Eu ficava rezando para arrumar um cliente que quisesse uma casa moderna. Aquelas linhas mais ali do Niemeyer, né? Aquelas coisas. Quando eu encaixava um projeto daquele ali, rapaz, eu ficava uma felicidade. Porque saía da caixinha, você fazia um produto diferente, né? Ali e tal. Os tempos mudaram. Sim. Mudaram. Então, hoje a arquitetura contemporânea, mais moderna, ela tá em alta. E aí, quando vem alguém e me pede um telhado, eu dou, puxa vida, agora vou fazer uma casa que ainda? Existe. E é bem legal, porque assim, aí fica diferenciado. Você anda nesses condomínios, você vê isso. Lá, 80% a 90% das casas, você não enxerga o telhado. São aquelas casas que, digamos assim, são modernas, né? O estilo delas. E as que aparecem um telhado, realmente a pessoa quer. Só que aí você tem que reinventar. Não é aquele telhadinho já antigo, aquela coisa extremamente rústica, não. Ela tem que trazer para a atualidade. Tem que trazer para a atualidade, com a cara diferente, mas principalmente com a cara do cliente. Isso aí, a gente brinca com esses estilos, mas é aquilo que eu falo para os meus clientes, eu falo para os alunos também, quando a gente tem a oportunidade de dar uma palestra, de que a gente não tem que impor o nosso estilo ao cliente, ao empresário, à família. Porque eles é que vão morar e que vão viver lá naquele espaço, né? Então a gente tem que ter aquela capacidade de entender o que eles estão querendo, para que eles vão investir pesado naquilo ali para tornar eles mais felizes ainda. Que é o que eu falei lá atrás, a arquitetura é a arte da felicidade, né? Então você tem que entender o que o seu cliente está querendo para você poder dali transformar aquele sonho numa realidade. A gente fala sobre empreendimento, sobre prédios, né? Por que poucas vezes aparece o nome do arquiteto? Essa é uma briga, né? Eu vou te falar assim, porque vamos dar exemplo. Fui lá na entrega de um empreendimento. A construtora tal tá te entregando isso aqui, mas cadê o nome do Eliomar lá que construiu aquela fachada, que fez aquele negócio? Isso é muito bacana você falar isso. É uma crítica mesmo, não só para a gente, mas também para todo o mercado imobiliário, né? Porque um prédio desse, ele é como um grande quadro, ele tem que ter assinatura, ele precisa de ter o DNA do profissional ali, né, que
que deu suor, que fez aquele trabalho, né? Eu estou presidente do Conselho de Arquitetura aqui do Espírito Santo e uma das batalhas que nós fizemos foi justamente isso, a gente tentar com as construtoras que eles valorizem o profissional que fez lá o projeto, né? Que você tenha lá a assinatura dele, divulguem desde o folder, né? Então, tem estados que tem lei, precisou de fazer lei, olha só que ridículo, né? Precisou de ter uma lei dizendo que todo folder de uma construção, você tem que ter o nome do arquiteto ali. Mas era uma coisa que seria extremamente comum, é bom senso, né? Você fez lá o trabalho, tem a data da entrega do prédio, inauguração, divulgação, né, e tudo isso, você ter lá o nome do profissional é bem importante, porque você, quando pega um quadro ou um livro, né, se não tiver o nome do autor, você vai olhar assim, uai, isso aqui foi como? Foi a inteligência artificial que fez isso aí, que tá aí, que esse negócio maluco aí. No prédio onde eu moro, tem escrito lá, construtora. Sim. Tem escrito quem fez a arquitetura, olha só. quem projetou, que ele é o importante do negócio também, né? Exato. Dali é que surgiu, quer dizer, aquelas famílias estão habitando ali num espaço, a grande importância do projeto do arquiteto, né? As pessoas estão ali habitando num espaço que alguém parou, pensou, imaginou, olha, aqui vai ser o espaço de dormir, aqui é o espaço de comer, aqui é o espaço de lazer. Então a pessoa ficou pensando naquilo dali, fora a estética, né, do prédio e tudo, sim. né? Hoje o projeto, o Eliomar, um tanto de prédio quanto de casa, quanto tempo demora para o início e para a entrega? Não digo da entrega do empreendimento nem da casa, do projeto. Falar assim, ó, esse projeto está aqui, ó, está pronto, já pode começar a ser feito. Esse é um grande desafio nacional, né? O projeto, ele ter mais tempo possível, né? Isso vale para tudo, né? Às vezes a gente tem casos lá que o cliente contrata, né, o profissional, e ele já está começando a obra, né? Então, você vai, como assim? Não, mas eu estou fazendo o muro aqui para adiantar e tal, e aí vai aquela pressão, né? O muro você faz em 20 dias, né? Dependendo do tamanho do terreno, né? Então não dá. E é um grande desafio nacional também, pelo seguinte, para a gente ter mais tempo de planejamento para tudo, né? Então, a gente estuda a literatura aí, vê que os japoneses, por exemplo, eles, para fazer um prédio, 2 anos planejando, desenhando ali e tal, para fazer lá em 8, 10 meses, 1 ano, o prédio. Então, você vê que o tempo de planejamento e projeto é muito maior do que o de execução, né? E a gente tem essa dificuldade. A gente, às vezes, um projeto de uma casa, o cliente, às vezes, quer ali, porque ele está ansioso, comprou o terreno, né, quer começar a obra ali e tal, ele quer ali em 20 dias, né? O ideal seriam 60 dias, assim, para você conseguir fechar um ciclo do projeto de arquitetura residencial. Para um prédio, aí o tempo é maior, porque a construção é muito maior, apesar de ter a repetição ali e tal, mas a gente tem sempre o grande gargalo na frente, que é de aprovação. Então, aqui eu falo, ó, a gente pode até andar rápido aqui, mas na prefeitura, ele tem o tempo dele lá. Que aí tem que já ser, é o tempo da prefeitura. é o tempo de prefeitura. Dependendo do município, um vai mais rápido, um vai mais Maria é devagar. rápido, uns 20 anos para sair um projeto. Não, mas eu aprovei lá recentemente uns projetos, foi bem. Não, Guarapari, graças a Deus, tá dando, caminhando Tá, bem. tá indo bem. Serra, que hoje é o campeão aqui na Grande Vitória. Arquitetura de Serra, eles fizeram Não, campeão de aprovação, nossa, eles mudaram o sistema todo lá, que isso é muito bom para o mercado, que eles conseguem fazer a aprovação lá, às vezes em 10 dias, uma coisa extremamente rápida. Por que os outros não pegam como exemplo? Cada um acaba com seus usos e costumes, né, montando a sua própria estrutura de aprovação. Mas eu diria que, no geral, melhorou muito, né? Depois de 30 anos aí sofrendo lá na porta, levando processo para lá e para cá, melhorou muito. É lógico que poderia melhorar mais e, como você falou, bom, já que você tem um aqui que está fazendo desse jeito, era muito interessante realmente, não só para o mercado imobiliário, como para os moradores mesmo, né? Ou seja, se você tem uma velocidade maior de aprovação, as pessoas diminuem a quantidade de obras irregulares. Então, você cansa de ouvir falar aí, fulano demorou o projeto aprovar, ele já começou a obra. E o outro que sequer deu entrada na prefeitura porque acha que vai demorar, então já vou começar a construir. E quando a prefeitura vem e embarga... Aí é tipo assim, aí dá tudo errado, né? Porque todo mundo fica errado nessa história. Sim. Quando o ideal é você ter... Todo mundo se dê as mãos, né? Sim. Olha, quando você começa uma obra,
você está movimentando a economia, né? Você está comprando material de construção ali em volta daquele espaço, você está contratando gente para trabalhar ali naquela obra que alimentam famílias, e quando a obra estiver pronta, você vai precisar de manutenção. Então, você vai precisar da camareira, do jardineiro, do piscineiro, de manutenção Sim. interna do ar-condicionado, ou seja, você tem uma indústria. Por isso que a construção civil ela é uma indústria mesmo, e se você amarra isso, ela emperra. E dá muito emprego, né? Nossa, é Você que falou do gera, ciclo. gera muito emprego, e a gente sabe, durante a pandemia foi uma das únicas indústrias que funcionou nesse país, com todos os critérios de segurança. Eu tinha obras em andamento, então a gente tinha lá o que podia fazer de segurança para tudo. É, nós conseguimos fazer e conseguimos andar e vencer, né? Essa época terrível que teve. Nas suas obras, quando você faz, Eliomar, você costuma acompanhar Ah, todas elas, eu do, acompanho. do É assim, começo ao fim? eu tenho eu até brinco assim, esse mau costume, né? Igual, o projeto é igual um filho, né? Que você bota no mundo, aí eu tenho alguns contratos já oficiais, que aí eu tenho dia para ir na obra, tudo certinho, então eu falo isso para os outros profissionais também, principalmente que estão em começo de carreira, que às vezes você faz um projeto e aí o cliente fala assim, não, aí você entrega o projeto, não, você aparece lá na obra, dá uma passadinha lá. Aí o profissional só vai lá quando dá um pepino, então é melhor você ir fazer uma prevenção. Então por isso que você tem que combinar com o cliente as visitas à obra, que seja ali a cada 15 dias, né? Para você ir olhando e ajustando algumas coisas. Tem lá o responsável técnico, se você for o responsável técnico, aí você tem que estar mais próximo, né, da obra. E tem aquele acompanhamento que é um acompanhamento mais estético, mais saber, né, como é que estão as coisas ali. E hoje, como eu falei, boa parte dos meus projetos eu estou à frente da obra. Então, assim, aí eu tenho um contrato mesmo de dia a dia, né, de frequentar a obra, de poder visualizar isso. Eu tenho mais dificuldade em obras fora da Grande Vitória, tipo região de montanha, que está explodindo, né? Então, aí eu tenho que fazer por atacado, combinar um dia e visita lá umas 3 obras de uma vez. Buenos Aires, está visitando lá? Buenos Aires, Tá em expansão. Santa Teresa está expandindo muito. O pessoal fala muito de Pedra Azul, que a gente tem muita coisa lá, mas olha, Santa Teresa, as santas, né? Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Itibá, né? Eles Ah, estão tendo um boom muito grande de construção por lá também. Eliomar, vamos falar um pouco sobre o projeto, o conceito sustentável. Uhum. Explica pra gente como é que funciona isso. É, Casas com projetos sustentáveis. e isso daí a gente está vendo essa questão de mudanças climáticas aí que tá um Sim. negócio meio assustador, então cada um tem que fazer a sua parte. A gente pode tentar salvar o mundo de uma forma coletiva, né? Então, nos meus projetos, a gente já, como eu te falei, lá atrás a gente tinha aquele manualzinho que a gente desenvolvia para os clientes, né? Que era 10 passos de sustentabilidade. Então, a gente tratava ali desde como lidar com energia, com água, materiais sustentáveis, o planejamento, resíduos, né? O lixo pós-obra, né? Como é que você iria tratar isso daí? Então a gente tem alguns conceitos que a gente consegue implementar em boa parte das obras. A gente talvez em uma obra a gente não consegue implementar os 10 pontos, mas bota ali 6 pontos de sustentabilidade ali, no outro já bota 8. Existe como você falou, pontos, existe. Por exemplo, hoje a parte energética. Hoje você fazer uma casa sem as placas solares, você está rasgando dinheiro, porque o preço da placa solar ela caiu e o custo da energia subiu. Então você preparar a casa para isso. Então aí você tem que virar o telhado quando você faz o desenho, virar ele para o norte, né, com a inclinação certa ali, tudo. Tem umas técnicas, né, que você já prepara a arquitetura que para o cliente ir ali e botar as placas solares. Então, ou seja, isso aí é uma tecnologia que quando eu comecei lá atrás a desenvolver isso, era muito caro, era um valor maluco, assim, você deixar uma casa funcionando, né, com energia solar. Hoje não, hoje ainda tem um valor alto, mas você tem linhas de financiamento para isso. Você tem muitas empresas no setor aqui no estado, tem muitas empresas que fornecem energia solar, então com a competitividade dela, o preço caiu bastante. Então, pelo investimento que você vai fazer numa casa, num prédio comercial, ali vale a pena você estudar, botar essa parte de energia fotovoltaica. Esse é um dos pontos. A água. A nossa água hoje, felizmente, ainda é barata. Então tem gente que lava a calçada, né, com
vez em quando você passa por aí, tem uma pessoa ali lavando a calçada com a mangueira, né? Mas por quê? É barato, porque se fosse caro, eu duvido. Ele tava era varrendo lá e no máximo com a canequinha jogava água e ia lá, mas então aí você tem algumas tecnologias assim de aproveitar a água de chuva, de você talvez assim trabalhar o aproveitamento de águas cinzas, né, que são águas de banho, águas de pia, né, é, dentre outras tecnologias. E aí você tem a de resíduos também, a mesma coisa. Você trabalhar com as sobras de obra, o que, que você pode fazer, né? O lixo também produzido na obra, e por aí vai. A gente tenta botar cada pontinho desse em uma construção, mesmo que ela seja comercial, de serviço ou residencial, mas é bem interessante que os clientes já vêm pedindo isso. Eu, antigamente, eu tinha que, pô, vamos botar aqui, pô, isso aqui, deixa eu pegar toda a água aqui, vai ser bom, você vai armazenar, você vai ter 5.000 litros de água, 10.000 litros de água aqui embaixo da casa, você aqui fazer irrigação. Questão de custo de obra, ela tem essa diferença? Tipo assim, da questão da casa sustentável com uma casa padrão, normal? Ela já teve até mais, tá, Nilson? Assim, lá atrás, no começo, então, se você, por exemplo, eu dou um exemplo bem clássico. O vaso de descarga com 2 botões, que antigamente não existia. E você tinha só aquela descarga na parede, que é aquela que se dá uma descarga, descia ali 30 litros de água, né? Aquela coisa horrorosa. Quando chegaram esses vasos de uma forma mais popular ao mercado, assim, eu lembro que eu consegui botar assim, um cliente queria porque queria mesmo. Então eu consegui conversar com ele e felizmente era uma pessoa que queria, então a gente tinha 4 banheiros na casa, então nós botamos aquele vaso de 2 botões, 4 na casa. Então, numa escala hoje, ele custava 4 vezes o que custava um vaso normal desse de 3 litros e 6 litros, né? Então, ou seja, essa indústria ela desenvolveu tanto que você compra um vaso desse, mais popular, lógico, ali em torno de R$ 250 você compra um vaso desse, que lá atrás custaria em torno de 1.000, mais ou menos. Mas por quê? Porque cresceu isso. Outro exemplo, tinta à base de água. Eu sou da geração de tinta latex na parede, que era aquela que era igual a borracha. Você passava, é como se você envelopasse a casa. Sim. Aí, ou seja, a parede não respirava, né? Ela não ficava Sufocada. Então, aí chegou a tinta à base de água no mercado. Com um preço aí, essa chegou com um preço quase equivalente. Mas a dificuldade era o pintor. Você tinha que mudar a cultura da mão de obra para falar para o cara, ó, na hora dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que dar uma mão a mais ali e tal, mas o cara só confiava na tinta latex. Então, o que houve foi uma demora e você convencer a mão de obra de que seria a mesma coisa. Então, vários produtos, eles quando entraram no mercado, eles tinham esse desafio. Então, por isso eles eram mais caros às vezes. E aí você tinha que convencer o cliente de que, ó, paga um pouquinho mais caro, mas você vai ter uma qualidade melhor na tua construção, né? Aí valia para energia fotovoltaica. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, qual o percentual mais caro? Aí vai depender o quanto você quer a sua casa sustentável, né? Então pode ser assim, nesses equipamentos, ser um custo maior em torno de 7% a 8% mais ou menos, né? Mas você recupera isso na vida útil da casa, né? O payback mesmo da energia fotovoltaica, ou seja, o quanto que você investe hoje, quantos anos você vai demorar para ter. Então, quando ela chegou, assim, ia levar 25 anos, sei lá, era uma conta maluca, assim, você tinha que ter muito amor à natureza para ter aquele investimento para receber em 25 anos. Hoje você já pode receber isso em 5, 4 anos, dependendo do teu consumo energético e a produção dela. Ah, tá. E se a pessoa já tem uma casa, ela consegue transformar, ele já tem a casa pronta, já está ali com 20 anos com a casa dele, ele consegue transformar essa casa em sustentável? Consegue, aí a gente chama de tentar fazer um retrofit, né? Que é você trabalhar com as instalações, né? Isso eu sou muito procurado para isso daí, né? A pessoa, eu já estou morando aqui há muito tempo, tenho paixão por essa casa, não quero fazer outra, mas o lugar, né? Na verdade, a casa está ali, aquele lugar que ele gosta. A casa é um instrumento, né? Nesse caso. E aí você tem aquela coisa de mexer com as instalações. Então você vai botar um aproveitamento de água de chuva, você vai botar as placas fotovoltaicas para produzir energia, botar a placa térmica para aquecer a água, trabalhar o lixo dele, né? Lixo seco, lixo úmido.
ver a parte de resíduos que vai ser gerada ali durante a obra, como é que vai fazer, os móveis e equipamentos com certificação ambiental, né? Então, hoje você tem um ar-condicionado que consome muito menos energia, mas ele custa um pouquinho mais caro. Mesma história, você vai recuperar o custo dele ao longo do tempo. Geladeira é a mesma coisa, geladeira aí consome em torno de 22% da energia da tua casa, que ela fica lá o dia inteiro ligado, ainda mais agora, né? Nessa época. Então, se você botar o equipamento certo também, você tem uma diminuição do seu custo energético. E te procuram muito para isso? Bastante, bastante. É interessante isso que eu estou te falando. É um mercado que ele demorou a sair, mas ele saiu bem. E o melhor disso daí, né, é que as crianças, né, que estão na escola, eles já vão aprendendo isso na escola, né? Então, ou seja, a geração que está chegando vai chegar muito mais forte que essa. Então, toda palestra que eu dou, né? Infelizmente. Então, as palestras que eu dou em faculdade, eu falo muito isso. Falo, olha, vocês têm a oportunidade aqui do seguinte, de ser um arquiteto igual a todo mundo. Vocês vão estar lá na mesma caixinha de aquário ali. O cara precisa de um arquiteto. Ele vai lá na caixinha e pega um. Mas se vocês tiverem uma especialização, vocês investirem numa área, vão atrás de congresso, vão ler livro, vão pesquisar na internet. O melhor mesmo é viajar e ir até lá, ver só, eu sei que ali tem um negócio bacana naquela construção, vou lá na cara dura tentar visitar, vou lá ver isso daí. Vocês vão ser profissionais diferentes. E esses profissionais assim que estão um passo à frente, eles têm mais oportunidade de negócio, têm um markup melhor, conseguir cobrar melhor, porque ele entrega um produto melhor, e aí ele tem mais possibilidade de sucesso. É bem melhor. Tanto, acho que em toda profissão, né, o cara que estuda, que faz tudo, ele consegue ter um sucesso maior, né? A nossa sorte é que a arquitetura, ela é muito visual. Sim. Então, se você andar aqui nessa avenida grande que tem aqui em frente, você vai ver vários prédios construídos, várias tecnologias sendo usadas, construção em andamento. Então, ou seja, você já tem uma aula aqui, né? Então, ou seja, a arquitetura favorece isso, de você tá visitando locais e você vendo e armazenando aquelas informações. Aí você quer aprofundar mais, aí você vai atrás do congresso, vai estudar mais. Eliomar, hoje a gente tem a tal da inteligência artificial, né? O que isso está agregando na arquitetura ou não agregando na arquitetura? Fala um pouco pra gente. Isso daí assim, está sendo para todos... Está tornando os arquitetos preguiçosos. Isso aí está sendo um grande desafio para todas as áreas. Sim. Eu estava lendo um artigo esses dias que até para advocacia, que eu acho que eu não imaginava isso, está sendo um desafio, porque você fala ali o problema, a inteligência artificial já te dá o artigo, dá tudo ali, eu falo, não é possível, a gente não vai chegar nisso aí, vai ter que depender do profissional, porque não tem nada melhor do que esse contato, a pessoa entender exatamente o que você precisa. E na arquitetura você já tem algumas coisas assim, você chega lá e diz lá pro chat lá assim, eu quero fazer uma sala de podcast com a luzinha meio verde ali no canto, uma televisão no fundo, uma mesa de madeira ali e tal, ele vai te dar uma opção. Então você coloca, eu quero 20 perguntas para fazer para um arquiteto. Isso, não, ele vai te dar. Ele me deu. Então, ou seja, é um negócio que é curioso, a gente ainda não sabe aonde que isso vai chegar. Na nossa área, ele já está produzindo alguns desenhos. Então você olha assim e fala, nossa, como é que vai ser isso? Será que as pessoas vão perder esse contato com o profissional e vão falar com a máquina ali para ela mandar alguma coisa? Então, isso assim, a gente exatamente ainda não sabe aonde que vai chegar, mas a gente sabe o seguinte, o que a gente tem hoje, que é o profissional, aquele contato, visitar nada substitui isso, que é ir lá visitar o terreno, sentir aquela brisa que está ali, o visual que tem em volta, né, o calor da família que fala com você, ou do empresário que ele fala como é que ele quer gerir ali o negócio dele, que quer ter isso. Ainda a inteligência artificial não chegou, não. Chegou eu acredito que não vai chegar. Não vai chegar nunca. O Eliomar, a gente tem uma arquitetura 30 anos atrás, mais ou menos, como você começou, a gente tem uma hoje. E qual a sua projeção para ela no futuro, Eliomar? De inovação, Eu acho que assim, como eu falei, primeira coisa, os profissionais têm que estar sempre se reciclando, tem sempre que ficar de olho para entender as tecnologias que vêm aí, né? Esse terceiro livro que eu escrevi, que é a Arquitetura da Construção,
como eu estava falando, cada capítulo eu escrevi sobre uma tecnologia construtiva. Então lá tem uma que é Adobe, ou seja, construção com barro, que eu fui fazer um curso em Minas Gerais, fiquei lá uma semana num sítio, numa fazenda, com profissionais do Brasil inteiro, a gente entendendo como que você faz uma parede, como que é uma arquitetura vernacular, né? Assim, como que eles faziam isso antigamente, como é que a gente poderia usar isso na tecnologia hoje. Então, assim, eu vi que cada tecnologia ela te dá um desafio diferente, dependendo do que você vai fazer para o seu cliente. Pode ser que daqui a 30 anos a gente queira fazer uma parede toda de barro, como era feito lá no período do Império, né? Então, para você surpreender seu cliente. Então, você tem que entender daquilo dali. E aí, nesse livro, foi justamente. Eu acabei escrevendo ele porque eu acabei trabalhando com isso, trabalhei com bambu, com estrutura metálica, com bloco de concreto. Então, ou seja, o profissional ele vai tendo esse mix todo de trabalho, ficar de olho nas tecnologias que vão chegando. Então, as tecnologias que estão chegando são modulares, né, mais secas, né, aquela construção mais rápida, né, arquitetura relâmpago que a gente chama, né, de você poder fazer rápido aquilo ali, com menos gente na obra, com menos água, Então, com mais isso que eu te falo sobre a encaixes. construção a seco, né? Que Isso. seria o drywall, né? O drywall, né, tecnologias essas que são pré-modulares, mas aí não quer dizer que todas as construções vão ser quadradinhas, vão ser ali aquela coisa sem criatividade. Não, pelo contrário, a gente vai ter que ter mais criatividade para poder usar esses materiais, porque o trabalho artesanal, a mão de obra, ela vai diminuindo. A gente vê isso na construção civil, né? Então, não agora, assim, não tem uma crise grande nem nada, a gente tem as mãos de obras aí, mas a gente vê que o filho lá do pedreiro, ele já não é aquela coisa natural dele já ser o pedreiro também, não. Então, felizmente, ele estudou ali, ele está de olho em um outro tipo de mercado. Não só isso, o serviço artesanal vai acontecendo isso em todas as áreas, né? A parte de costura, sapateiro, né? Essas profissões vai diminuir o número de profissionais. Então, aí você industrializa mais o processo. Então, aí por isso que tem que ficar ligado, porque talvez os materiais daqui a 30 anos vai aparecer alguma coisa revolucionária aí que ela seja com custo bom, resistente, mais esbelta, né, assim possível, que vai mudar o mercado. Ou então vai aparecer algo antigo lá na frente e vão falar que é novo. É o review, né? Sempre assim, você vai tendo um ciclo, né? Você vai tendo isso daí. Fala que é uma inovação. Exato, exato. Eliomar, agora vamos falar de um projeto seu. E eu vi lá, né, no Instagram, a casa da Nicole Baus. Ah, sim. Como foi isso? Como você chegou até a Nicole? Fala um pouco pra gente. Aí entra assim, bacana falar desse assunto, que é um assunto assim, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque a Nicole é uma pessoa maravilhosa, nos acolheu aqui em Vitória muito bem, acreditou no nosso trabalho e foi muito curioso. Eu fiz um projeto de uma loja que a gente inaugurou lá no Shopping Vila Velha para um cliente, uma loja de biquínis, né? E ela foi contratada para fazer a presença VIP, né? Para a inauguração da loja. Ela veio, né? Parou o shopping, né? Vila Velha, a gente está falando de quase 5 anos atrás, né? Parou o shopping, né? Quando ela chegou, aquela coisa toda. Olhou lá a loja, veio, falou comigo, sempre super simpática, né? Com a minha equipe. E aí ela falou assim, olha, poxa, adorei, apaixonei pela loja que você fez aqui, com a sua equipe ali e tal. Eu acabei de comprar um sítio lá no Rio de Janeiro. Você toparia ir lá para desenvolver esse projeto ali para mim? A gente combina como é que a gente vai fazer lá, questão de orçamento. Aí eu olhei para a cara dela assim, isso era uma terça-feira na inauguração da loja. Eu falei, que dia que você está no seu sítio? Eu já fui para cima. Rapaz, eu sei que no sábado eu já estava lá com a minha equipe, né? Descemos com 2 carros para o Rio de Janeiro. Já chegamos no sítio, medimos tudo lá. Ela super simpática, mostrou lá todo o espaço. Eram 10 mil metros quadrados, né? Esse espaço dela, com a casa mais antiga que tinha ali. E eu diria para você o seguinte, em uma semana, a gente já, falando dos prazos, né, que você pergunta, quanto prazo que você manda o projeto e tal? Uma semana nós apresentamos os 3Ds para ela, a gente se empenhou naquilo dali, acertamos tudo com ela, e dali não saiu mais. E aí tem esses 5 anos atrás, então terminamos essa parte do sítio lá dela, né?
E aí ela comprou mais 10 mil metros do lado, que é o que a gente está empenhado agora. Então, ou seja, a gente tem trabalho ali bastante, que ela é extremamente empreendedora e assim, aí o mercado tem pedido a ela cada vez mais coisas. É um projeto desafiador? É um projeto desafiador, né? Ela tem uma pessoa muito bacana que está ao lado dela lá, que é o namorado dela, que trabalha na área da construção. Então, ou seja, o que a gente produz aqui de desenho, ela Manda para ele. manda lá para ele, para a equipe, mas ela, que é o cabeça sempre, eu até brinco com ela, falo, nossa, você virou uma construtora, hein, Nicole? Você está disfarçando aí com essa parte de mídia, mas o negócio é construção, né? Porque você não para. Ela deve botar um nome no animalzinho lá de Elioma. Daqui a pouco vai sair um meu lá, exato. E ela começou com aquela fazendinha dela lá, foi botando o nome, Hebe Camargo, Carmo de la Mota, outra, Anitta na vaca. E aí foi, cara, e pegou isso, é uma coisa impressionante. Ela tem essa noção de marketing, o time, né? E hoje essa questão de mídia é fundamental, né? Então, a hora que você pega essa espaçonave chamada aí Instagram, mídias sociais, e você encaixa nela dali, você vai embora. E aí tem essa competência. E pra gente é um grande desafio, porque você controlar a obra de longe é legal. Então, hoje mesmo eu recebi uns vídeos lá da obra. Eles me mandam os vídeos, né? E o WhatsApp se tornou um grande aliado pra gente. Foi aliado para muita gente. Agora vamos falar de um outro que eu vi você esses dias no Instagram lá em São Paulo, falando sobre o projeto da Casa do Flow. A casa Esse Flow, aí. exato. Eles batizaram agora de Flow House, né? Eu visitei todo, quando eu vim aqui, olhei ali a parte ali do staff ali, do background, né? Ali eu falei, eu visitei, são 7 casas em São Paulo, na Zona Leste, que cada casa é um programa de toda a família Flow, né? Então eu visitei algumas delas para poder entender como é que é aquilo dali, como é que é o processo deles de montagem ali, para entender que eles compraram agora um imóvel de 1.600 metros quadrados, que é um prédio, né, ali no Brooklyn, e aí já começaram até a demolição. Já vão demolir e vão fazer lá essa Flow House. Vai demolir o prédio? Não, vai ficar só a casa, vai ser um retrofit mesmo. Eu acho que eles compraram foi a localização. Que ali no Brooklyn tudo é muito bacana, né? E aí a ideia é concentrar todos os programas, ter programas assim até de auditório mesmo lá, vão manter essa outra estrutura deles que já é campeã, né? Eles são referência aí no Brasil e até no mundo mesmo, né? Um dos maiores do mundo. E aí a gente está conversando com eles, justamente para a gente dar mais um salto, né? Para aí poder atender esse mundo mágico de vocês aí do podcast, né? Que é muito bacana. Eles são os maiores, não tem para onde correr, não. Exato. E esse papo descontraído que a gente tem aqui, eles têm lá com os convidados deles. Eu tive a oportunidade até de acompanhar também, assim, é um clima super alto astral. 170 funcionários, se eu não me engano. Então você imagina a estrutura, investimento alto e a projeção que eles estão tendo, assim, de crescimento ainda. Eles estão em fase ainda de explodir mais. E a gente aqui do estado, né, você vê que tem profissionais aqui, né, tem outros arquitetos aqui, arquitetas também. Nós somos o estado do Brasil que, graças a Deus, tem mais arquitetas, são 74%. Só precisam ter voz, né? Não, mas no conselho que eu sou presidente, já teve a presidente também, provável que a próxima gestão tenha uma presidente também, então aqui é bem equilibrado, né? São 74% de mulheres e elas têm, a grande maioria, né, dos escritórios são femininos, que é bom. Elioma, a gente está chegando, né, uma hora passa rápido. Cara, mas já sentei aqui agorinha mesmo, cara. A conversa foi. Elioma, qual o conselho, pode ficar à vontade, pode falar, que você daria para aquela pessoa que pensa em ser um arquiteto, ou que já é um arquiteto, e para ele projetar a carreira dele? Pro arquiteto eu sempre falo, assim, a principal qualidade é, assim, a criatividade, ou tentar desenvolver essa questão de criatividade, né? Às vezes a pessoa fala, não, tem que saber desenhar. É bom que saiba, mas se você tem a criatividade em qualquer área, você vai ser um grande profissional, vai te ajudar muito, dentre outras qualidades, claro. Mas, assim, uma delas que os arquitetos precisam, eu conheço, minha turma, é disciplina. Então, aquela disciplina de acordar cedo, de ter aquele dia profícuo de trabalho,
Você, obviamente, você trabalhar, se divertir, né, com o seu trabalho, gostar do seu trabalho, amar o seu trabalho, que é muito importante, porque a gente acaba não tirando férias, digamos assim. Então, eu mesmo, quando viajo, aquela coisa que eu falei de você andar nos lugares e ver arquitetura aqui e ali, para mim é uma Disneyland. Então, quando eu vou para fora do estado, eu vou para fora do país, aonde eu estou olhando com aquele olhar de arquiteto. Então, ou seja, aquilo me diverte. Porque o dia que eu for sair e falar assim, não, eu vou desligar o módulo arquiteto, apertar um botãozinho assim, desligar, eu vou falar, não, então não dá mais para mim, não. Então, assim, eu vejo algumas pessoas que falam assim, nossa, agora eu vou tirar férias, não quero mais saber de arquitetura por um mês. Eu falo, ó, toma cuidado, porque aí tá ruim para você. Porque o descansar de algumas coisas é natural, né, e tal, mas aquele olhar, né, de você estar ali aproveitando uma saída e você vê, vai para uma pousada, você vê como é que a pousada foi feita, que um dia vai chegar alguém e vai pedir para você fazer uma pousada. E aí você tem que lembrar, puxa, eu tive naquela pousada, tinha um negócio legal lá assim, a recepção era desse jeito, aquele outro ponto ali. Então, assim, o primeiro conselho é se apaixonar pela profissão, sem dúvida nenhuma. Você ter essa vontade de fazer as pessoas felizes, né, de deixar uma mensagem, né, ali onde você passar, é muito bacana. Eu já estou desenhando projetos para a segunda geração, né, que o pai e a mãe me contrataram, a criança cresceu, virou um empresário, e aí falam, faz lá com ele ainda, faz lá com ele, porque tá vendo essa casa aqui, ó, que você... Isso é muito legal, de vez em quando acontece um negócio desse. Você fala assim, você que fez o projeto lá de papai e mamãe, então eu voltei aqui para te contratar. Algumas pessoas veem e dizem, pô, tá ficando velho, não. Isso é bacana, né? Quando a família volta, né? Trabalho bem feito, né? Exato, que produz, né? E aí você tentar deixar a mensagem um caminho. Então eu vou até te dar de presente aqui, ó, 2 livros que eu trouxe para você, que é esse aqui, que é o Campeão Minha Casa Sustentável, que é o primeiro, né? E esse aqui, que é o de containers, né? Que ele chegou agora no mercado, né? Então tá aqui para você, presente. Te Agradeço demais a oportunidade aqui de estar aqui com vocês. Container. Isso, o primeiro do Brasil e aí, sem dúvida nenhuma, Minha Casa Sustentável. E aí tem as tecnologias de sustentabilidade na casa aí. Eu te agradeço. Eliomar, fala sobre rapidinho, a gente pega o mercado lá de fora para o mercado daqui do Brasil, na questão de arquitetura. O que você vê nisso? Né? Eu vejo a diferença é que tem uma coisa que a gente aqui no Brasil vai ser difícil, talvez em todas as áreas, que é a paixão que a gente já tem, às vezes, pela execução do trabalho. Né? Assim, a gente vê nos detalhes, a gente quer ajudar, e além do que for contratado, o encantamento. Os profissionais externos, eles são maravilhosos, são muito bons, mas eles são protocolares. É tipo assim, eu te entreguei isso aqui e tá bom. Né? A gente não, a gente tenta sempre ser mais bacana, né? Chegar ali e avançar um pouquinho nisso daí. Até coincidência essa pergunta tua, que eu tive uma reunião ontem com uma pessoa que faz as maquetes, para mim, o melhor marquetista aqui do estado, e um dos melhores do Brasil, né? Que faz aquelas maquetes de empreendimentos ali e tal. E ele tá para montar uma filial na Flórida. Eu falei, pô, que bacana, você vai para lá e que legal você vê isso. Ele falou, ó, porque o que eu faço aqui e o que eu já vi eles fazendo lá, o nosso é melhor porque a gente entrega melhor o detalhe, bota a varandinha com a plantinha, bota o sofazinho ali e tal, numa escala menor e tal. Então, ou seja, ele já foi lá, já visualizou e já viu que a brecha é essa, ou seja, é o tempero nacional que ele viu para isso daí. A arquitetura é a mesma coisa. Eu estou até atendendo uma pessoa de Fresno, né? E lá nos Estados Unidos. E aí essa pessoa veio me procurar aqui, é uma pessoa que é brasileira, né? Já mora lá há muitos anos, exatamente porque ela queria esse atendimento, esse carinho que só o brasileiro pode dar para a família deles lá. Que é o diferencial da gente. Isso, né? Exato. Eliomar, eu queria te agradecer por ter aceito o convite e vou te presentear também, né? Opa, eu tomei o cafezinho, a água aqui, ainda vou ganhar um presente, cara, olha. Aqui, ó. Rapaz. Nosso parceiro. Que bacana. E tem aqui também, ó. Rapaz, olha só. Que ele presenteia a gente, está com a gente desde o início do projeto, acreditando no projeto. Por isso que eu perguntei o tamanho da sua camisa. Rapaz, olha só, cara. Olha que bacana.
Muito obrigado lá, agradecer ao pessoal da Bela Estampa por esses presentes aqui maravilhosos aqui. Nada. Eu que agradeço, Eliomar, a sua presença e vamos se falando aí. Vamos ter Estou projetos para a sempre à gente fazer. disposição. Pode me convidar de novo que eu volto. Tá bom, Eliomar. Obrigado. Valeu, obrigado. Falou. Valeu.